Oi gente, esse é o ArchiCast número 97, meu nome é Adilson e hoje a gente está com um arquiteto aqui que se formou pela PUC do Paraná em 1982, se especializando em arquitetura paisagística. Fundou seu escritório em 1984, tendo atualmente escritórios em Curitiba e São Paulo. Tem no currículo quase 200 publicações nacionais e internacionais, além de vários prêmios ao longo da sua carreira. Em 2010, foi apontado pela revista norte-americana Architectural Digest como um dos 100 arquitetos mais influentes e promissores do mundo. Em 2015, o conjunto de suas obras residenciais teve uma edição do programa Casa Brasileira no canal a cabo GNT da Globo. Em 1919, lançou seu primeiro livro, com curadoria e textos do Carlos Eduardo Comas, documentando amplamente seus 35 anos de carreira, apresentando seus projetos nas áreas de arquitetura, interiores e paisagismo. E, nesse ano também, uma de suas obras pôde ser vista na segunda temporada da minissérie O Mecanismo da Netflix. A gente está hoje com o arquiteto Marcos Bertoldi, da Marcos Bertoldi Arquitetos, para conversar conosco. Boa noite, Marcos. Muito obrigado pela sua presença aqui. É um privilégio ter você para conversar com a gente. Boa noite, Adilson. Eu que agradeço o convite e a chance de dividir com vocês e a audiência um pouco do que a gente tem feito aí ao longo desses 35 anos. E para conversar com o Marcos, eu estou aqui com dois arquitetos. Primeiro é o Rafa. Fala, Rafa, tudo bom? Tudo bem, boa noite, Marcos. Obrigado aí pela presença. Vai ser muito bom escutar aí sua experiência. E também trouxemos um conterrâneo aí do Marcos, que é o Caio. Fala, Caio, tudo bom? Boa noite, Edilson. Boa noite, Marcos. Boa noite, todo mundo. Prazer estar aqui com vocês para discutir sobre uma arquitetura de altíssima qualidade. Boa noite, Caio. Boa noite, Rafa. Obrigado pela presença e espero poder estar ao alcance do que vocês têm aí como interesse, curiosidade e das perguntas. Vou me esforçar aqui para poder atender da melhor forma possível. É isso aí. Então a gente vai para os e-mails, comentários e outras cositas más. Voltamos com mais uma leitura de comentários, recadinhos e outras cositas más. Tô aqui com o Rafa. Fala, Rafa, tudo bom? Fala, beleza? Tudo certo. E esse final de ano aí, esses peru e esses tender aí pra comer? É isso aí, muito Jingle Bell e fogos de artifício. Pois é. Bom, como é de praxe, Rafa, como é que essa galera faz pra entrar em contato conosco? Bem, mandando aquele e-mail maroto para contato@archicast.com e também nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. E mais pra frente eu falo de uma pequena novidade pra vocês. Como a gente tem feito com as outras postagens, a gente tá mandando um salve no Instagram para aquela galera que tá curtindo a gente, tá recomendando também. Então, vou falar o nome de algumas pessoas que curtiram aqui. Antes de você falar, só é importante falar, a gente não cobra para dar o salve, hein, galera? É de graça. Exatamente, é de graça. Um dia a gente chega lá, um dia a gente cobra. Um dia a gente chega lá, exatamente. Brincadeira. Wallace Queiroz, Isabelle Ribeiro, Júlio Ferreira, Cássia Albuquerque, Ademir de Oliveira, Lucas Machado, Paula Versi, Ileana Flores, Vanessa Leandro, Eduarda Chagas, Rafael Ribeiro, Larissa Fontes, Natanael Oliveira, Sara Dadásio, Márcia Rodrigues, Lucas Costa, Jéssica Fernandes e outras pessoas aqui que curtiram. Salve, um abraço para vocês que estão ajudando a gente a divulgar e estão curtindo nosso trabalho. Isso aí, como é Natal, eu também vou dar um salve aqui, ó, para Aline Spargoli, Eduarda Chagas, também aqui para Estúdio Saro, Lara Rodrigues, também aqui para Luciano Sena e também Vitória Souza. Muito bom. Rafa, a gente tem novidades aí nas nossas redes sociais do ArchiCast? Pois é, temos novidades. A gente vai entrar para a era do WhatsApp. Exatamente. Não, brincadeira. O seguinte, a gente fez há um tempo atrás a oficina do ArchiCast. A gente estava usando a plataforma do Facebook, do grupo fechado, mas a interação não estava legal. E aí, nos últimos episódios que a gente pediu que vocês comentassem, falassem um pouco para que a gente pudesse construir o 100º episódio, a gente teve, né, uma feliz ideia de falar, pô, por que a gente então não cria um número de WhatsApp e quem quiser mandar um salve por áudio, manda via WhatsApp, né? Elementar, meu caro Watson. Então, temos agora um número de WhatsApp que vocês podem nos adicionar e mandar a mensagem que vocês quiserem para que a gente possa construir o 100º episódio aí com a participação ao vivo, não ao vivo, né, mas editada de vocês com a suas próprias vozes. Então vamos lá, o DDD é 32, né, nós somos mineirinho, e é 98428 9877, repetindo,
DDD 32, telefone 98428-9877. A gente vai estar divulgando também esse número nas postagens do Instagram e tal, e a gente quer que vocês nos mandem um alô. E também, na medida que vocês forem mandando, a gente vai adicionando vocês nos grupos e que a gente, durante o próximo ano, vai trabalhar com vocês com alguns conteúdos que a gente vai poder divulgar. Não é fake news, hein, gente? São conteúdos relevantes. Exatamente. Olha só, uma coisa importante. Vocês podem mandar a mensagem que vocês quiserem e quem quiser participar da oficina do ArchiCast, que é o nosso grupo no WhatsApp, é só avisar lá pra gente, beleza? Porque às vezes vocês querem mandar mensagem, mas não querem participar do grupo e tal. Vocês podem mandar mensagem se quiserem. E aí, se vocês quiserem, além de mandar mensagem, participar do grupo, é só avisar lá pra gente, nesse número que a gente divulgou, beleza? Isso aí, a gente não vai ficar postando mensagem de bom dia, mandando, né? Por favor. Fiquem tranquilos, tá? Isso aí. Mas o que é legal, é um grupo que vocês podem interagir entre vocês, ouvintes e tal, acho que é bacana. Programar uns encontros, vai ter congresso internacional esse ano, vai que a gente senta lá pra tomar um chopp na Lapa. Exatamente. Bem, então, dado o recado aí desse novo canal de comunicação com vocês, o Adilson também tem uma notícia aí sobre a nossa periodicidade. Exatamente, galera. Entrando nesse ano de 2020, a gente volta a ser o episódio quinzenal, para justamente conseguir entregar os episódios da maneira que a gente quer e que a gente gosta, sempre com essa qualidade que vocês ouvem no headphone de vocês. Isso aí. Então, aproveitando, a gente só volta agora no dia 6 de janeiro, ou seja, agora é o momento da gente dar para vocês um Feliz Natal, próspero Ano Novo, que vocês aproveitem bastante com a família de vocês e que dia 6 a gente tá de volta aí trazendo conteúdo, né? Isso aí, galera. Feliz Natal, bom Ano Novo, boas entradas para esse 2020, que seja muito melhor do que foi 2019. Então, um beijo para vocês e a gente volta daqui a 15 dias com mais um episódio para vocês. Exatamente. Você que está no futuro pode estar nos escutando daqui a 10 anos, por exemplo, você pode estar entrando em 2030, olha só. Nossa senhora, eu tenho que dar feliz meu 2030 agora? É bom, né? Já aproveita. Feliz 2020, 2030, 2040. Estaremos todos vivos até lá, se Deus quiser. Se Deus quiser. Então, gente, bom Natal, boas festas para vocês e feliz Ano Novo. Abraço. Fazer uma primeira pergunta, é o seguinte, a gente queria saber, Marcos, como é que foi o seu início de carreira e como é que você consegue descrever o mercado de trabalho aí dos arquitetos da região do Paraná? Eu abri o escritório assim que me formei, a rigor eu me formei, me especializei, como você já informou, viajei por quase um ano, fiz uma viagem de reconhecimento entre Estados Unidos, principalmente Nova York e Europa, e assim que voltei para o Brasil, abri o escritório. Eu não me preocupei muito em saber se eu teria sucesso, se eu teria clientes, ou se aquilo ia dar certo. Eu achava que era meu destino abrir o escritório assim que me formasse. Eu nunca imaginei outra coisa para mim, nunca me vi trabalhando de outras maneiras, que não fosse como um profissional liberal, e para mim era a coisa a ser feita. Muitas vezes os alunos me perguntavam, ou me perguntam, o pessoal jovem, cheio de dúvidas, se abrem, se não abrem, se esperam uma conjuntura econômica mais favorável, ou se esperam ter algum cliente. Nada disso me passou pela cabeça. Eu abri o escritório em plena década de 80, conhecida aí economicamente como a década perdida, e então eu já comecei de cara a sofrer as consequências das dificuldades pelas quais o país acaba passando, vez ou outra, as coisas melhoram, as coisas pioram, e o meu escritório já estava aberto. E assim os clientes foram surgindo, e graças a relacionamentos, graças a conhecer, às vezes, as pessoas que poderiam eventualmente se servir do que a gente oferecia, e pouco a pouco o escritório aconteceu. Muito inicialmente como um escritório voltado à arquitetura de interiores, porque naturalmente, como um arquiteto mais jovem, você é visto como... você não tem ainda confiança para trabalhos maiores, o teu meio também social é de pessoas também, muitas vezes da tua idade, então também estão fazendo seus primeiros apartamentos, ainda não estão no momento de fazer grandes casas e grandes empreendimentos, então a coisa se organizou muito por aí. Também depois, com o tempo, vieram as casas e outros projetos maiores. Dessa forma, resumidamente, é que o escritório vai se constituindo. Curitiba, eu sempre considerei um mercado árido para a arquitetura. Sempre achei um mercado difícil. Acho o sul do país, de um modo geral, um mercado complicado. Isso
por observação, por troca com outros companheiros, com outros colegas, e a gente sempre imagina que do Paraná para cima a coisa seja um pouco mais fácil, um pouco mais tranquila. Então Curitiba eu ainda vejo como uma cidade muito conservadora, muito tradicionalista, de valores assim antigos, e conservadora até no que consome também, no que gasta, né? Até existem pessoas com poder aquisitivo tão alto quanto no resto do país, mas o que se vislumbra aqui como possibilidade de investimento é sempre muito mais baixo. Eu acho que essa dificuldade sempre permeou aqui o meio em Curitiba. Isso eu falo de uma maneira geral, até para o comércio de design, para o comércio de arte, para o comércio de moda. Tudo isso vai lentamente em Curitiba e que é uma realidade que eu conheço bem. E temos outros percalços também, outras situações que eventualmente não nos favorecem. Todo mundo sabe que Curitiba é uma cidade modelo em vários aspectos e de fato é uma cidade que urbanisticamente é muito bem planejada, tem grandes feitos em termos de transporte coletivo, que é exemplar e continua sendo, implantação de parques ao longo da cidade, é uma cidade bem cuidada, é uma cidade bem mantida. No entanto, a contrapartida disso é que nós temos aqui o IPUC, que é um instituto que foi feito para ser um instituto de planejamento e pesquisa, e que, no entanto, se tornou um instituto de planejamento, pesquisa e projeto. A gente sempre brinca que entrou um terceiro P ali, meio de gaiato, e um instituto, então, que congrega excelentes arquitetos, mas que se tornou o escritório de arquitetura da prefeitura. Todos os projetos que poderiam cair na mão da iniciativa privada, através de concursos, através de reconhecimento dos nomes importantes da arquitetura na cidade, estão concentrados no IPUC. Então, todas as praças, todos os parques, todos os monumentos. Isso, obviamente, que não é uma situação saudável, porque, dependendo do prefeito que esteja à frente da prefeitura, o seu gosto pessoal comanda os arquitetos do IPUC. Então, ele faz, se ele quer colocar uma santa em cima de um pedestal, ele quer fazer uma fonte em homenagem a uma dupla caipira. Então, tem todo esse tipo de situação, e a cidade deixa, então, de ser um exemplar também nesse sentido, que poderia fomentar concursos, poderia criar obras que realmente educassem a população, não só local, mas num âmbito até nacional, como fez com o urbanismo, e abriu mão disso. Então, não é à toa que um dos nossos principais pontos turísticos, o Jardim Botânico, por exemplo. Você vai no Jardim Botânico como turista, o que você vê? Você vê um jardim de traçado francês, que gostaria de se parecer com Versalhes, talvez, ou qualquer jardim afrancesado. O que, obviamente, que não educa ninguém, não se educa a população dessa maneira. Pelo contrário, se deseduca com toda uma riqueza de fauna e de flora que nós temos no Brasil, com um Burle Marx, que foi que rompeu com todas as estruturas de um paisagismo clássico ou antigo, e ao invés de nós adotarmos modelos brasileiros, a gente fica adotando modelo europeu, que nem os próprios europeus usam mais hoje, modelos históricos europeus. Então, quer dizer, isso eu lamento, e eu poderia citar aqui um rol de problemas nesse sentido. Então, eu acho que, respondendo a tua pergunta, é um mercado ainda árido, ainda com pouca informação de arquitetura, numa iniciativa privada. É um mercado que também não está nem sempre disposto a fazer um investimento grande quando vai para uma área empresarial ou comercial. O cliente pode até te chamar para fazer a casa dele. Se ele vai fazer o escritório, ou se ele vai fazer um restaurante, ou se ele vai fazer uma loja, daí ele pode chamar um arquiteto B, um arquiteto que ele possa manipular mais, ou um arquiteto que faça mais barato. Então, ainda, eu acho que a gente sofre, assim, às vezes alguém da família. Acho que ainda tem tudo isso acontecendo aqui, vantagens e desvantagens de estar em Curitiba. Deixa eu aproveitar, Marcos, deixa eu te fazer uma pergunta, paranaense que sou também. Você se formou na PUC, né, começo da década de 80, como você estava dizendo, uma época não tão fácil assim, né, para a nossa economia, mas olhando para o outro lado, quem eram teus professores na PUC, como que era o ensino, o que se falava naquele momento na arquitetura? Olha, eu acho que eu fui salvo pelos meus professores, né, tenho a maior, odeio essa palavra gratidão, porque agora todo mundo usa isso de forma, né, é uma palhaçada, mas eu tenho a maior gratidão mesmo pelos meus professores, porque eu sou de um final de tempos, assim, quando
os grandes arquitetos da cidade eram chamados para dar aula na universidade e eram valorizados como tal e podiam chegar lá e falar o que eles queriam. Eu tive um elenco, os dois Sanchotenes, o Rubens e o José, eu tive o Ariel Stelli, eu tive o Orlando Buzzarello, Oscar Miller, Dilva Buzzarello, o Gandolfi, o Joel Ramalho, o Rodolfo Dubeck, o Davi Carneiro, acho que Oscar Miller, acho que eu já falei. Enfim, eu tive Maria Luisa Piermartiri, uma professora italiana, e eram todos arquitetos atuantes na praça curitibana, todos com projetos marcantes em Curitiba, numa época que Curitiba era conhecida como Papa Concurso. Nós ganhamos o BNDES do Rio de Janeiro, a Petrobras do Rio de Janeiro, o Centro de Convenções de Pernambuco, todas com equipes locais. Então, os arquitetos curitibanos tinham excelente fama e essa turma com quem eu aprendi, com quem eu pude me formar. Isso, infelizmente, virou de ponta cabeça. Hoje é lamentável, mas na faculdade a gente tem pessoas que jamais projetaram qualquer coisa, jamais projetarão e são professores de projeto. Eu lamento isso e por isso fiquei bastante tempo na academia, procurei retribuir tudo isso que eu tive e que foi fundamental para mim. Nem sempre também bem avaliado, mas pelo menos por aqueles alunos com quem a gente conseguia interagir melhor e isso é o que, na verdade, fazia essa vida acadêmica valer a pena. Um parênteses, Marcos, quem está ouvindo a gente que não conhece a história da arquitetura paranaense, é bem interessante isso que o Marcos disse. Na década de 70, no começo da década de 80, a arquitetura paranaense foi um expoente, principalmente nos concursos públicos que tiveram no Brasil. Se eu não me engano, também foi segundo lugar ou finalista no concurso da Torre da Peugeot em Buenos Aires, no concurso internacional. Então, foi um período muito rico para a cultura arquitetônica brasileira que vinha desse nosso pequeno estado aqui do Paraná, né? E alguns dos nossos escritórios hoje estão retomando essa cultura de concursos, né? Sim, até porque, lamentavelmente, não tem serviço para eles. Como eu disse, os trabalhos que poderiam ser patrocinados pelo Estado, pela Prefeitura, não acontecem. Então, eles têm que sair atrás de concursos e são excelentes escritórios e têm tido sucesso. Essa geração que, nesse momento, lá atrás dava aula, alguns deles tinham vindo de São Paulo, né? 2 ou 3 que ajudaram na fundação da universidade aqui em Curitiba e, curiosamente, eram paulistas formados por um curitibano que era Vila Nova Artigas. Então, a gente teve essa triangulação. Nós mandamos para lá o Artigas e eles nos mandaram de volta alguns da segunda geração, do que seria a segunda geração já de estudantes do Artigas. Então, isso, uma coisa foi encadeando com a outra e é muito bonito esse círculo aí que acabou se formando. Esses momentos de crise, assim, que acontece essa estagnação, são momentos importantes onde, assim, os profissionais acabam repensando sua prática, seu ofício e tal. E a sua experiência em lecionar, isso que você comentou, né, de hoje tem um cenário de professores que não têm a experiência prática, você que veio de uma formação, uma série de mestres aí que tinham influência, a sua presença também na escola de arquitetura. Você vê isso como uma oportunidade agora dos arquitetos se reposicionarem, de buscar novas maneiras de atuação? Você consegue enxergar isso num dia a dia de sala de aula? Você ainda não está lecionando mais, né? Mas durante o seu período em sala de aula, você buscava essas reflexões? Ou você tinha mesmo o objetivo estratégico de ir lá e transmitir aquilo que você acumulou no seu tempo aí, projeto e mercado? Sim, porque você falou no final, eu principalmente ia para a universidade, eu faz 2 anos que eu não dou mais aula, eu ia para a universidade principalmente para formar arquitetos do jeito que eu fui formado, numa ideia ainda de profissionais liberais, de escritórios de arquitetura dedicados a projeto, mas mesmo sabendo que mais e mais essa proposta de escritório de arquitetura individual é quase já uma coisa romântica e passadista que não tem realmente talvez uma aplicação a longo prazo, né? Isso eu sentia mais do que eu me preocupar ou orientar os alunos nesse sentido, mas eu já via nos próprios alunos interesses diferentes e maneiras diferentes de buscar a profissão no futuro. Nem todos mais entravam na universidade com essa ideia de ter um escritório, de levar a vida dessa maneira como até então era possível, ou então como era muito
na época dos meus professores, a coisa acontecia. Então, eu acho que outras maneiras, e com muito mais, talvez, especialização, com muito mais arquitetos voltados para questões mais específicas, e cada um fazendo, talvez, uma parte do trabalho, equipes maiores, uma equipe mais variada, mas, francamente, não são questões que eu tenho elaborado muito, né? O meu foco era projeto. Eu gosto de arquitetura, eu gosto de projeto, eu gosto de história, eu gosto de teoria. Então eu ia muito para a sala de aula com esses objetivos e tentava estimular os alunos a apresentar tudo isso, esse universo para eles, para que todos se apaixonassem pela profissão da mesma maneira que eu me apaixonei e que daí, eventualmente, cada um arranjasse a solução para o seu caso, para as suas possibilidades. A arquitetura, dessa forma como eu levei, é algo muito difícil, e eu mesmo, talvez avançando um pouco nas questões de vocês aí, durante 30 e qualquer coisa anos, até outro dia, posso dizer, eu tinha sempre um escritório, como ainda é, muito em projetos customizados, um escritório mínimo em tamanho. Eu passei a minha vida com mais 2 pessoas me ajudando. Quando tive 3, foram assim momentos muito raros, e hoje nós estamos em 4, 2 arquitetos, fora eu, 2 arquitetos e 2 estagiários. Então meu escritório continua muito pequeno, e quando eu vejo escritórios com 80 pessoas, eu não sei como é que isso se organiza, mas eu acho incrível, admiro, mas é completamente longe das minhas possibilidades. Mas ao mesmo tempo, um escritório assim, com esse perfil, dessa maneira, é uma coisa que funcionou para mim. Eu acho que não funcionaria para os meus alunos, nem para a maioria das pessoas. E até dentro disso, eu mesmo agora cheguei no momento de reposicionar um pouco as coisas aqui no escritório. Você falou que a estrutura do seu escritório além de você, são 2 arquitetos e 2 estagiários. E como é que é a dinâmica dentro do escritório? Assim, todo mundo lida com tudo? Algum arquiteto vai específico para a obra? Como é que funciona a coisa toda lá? Imagine que num escritório, basicamente era eu e mais 1, eu e mais 2, eu era uma espécie de faz-tudo, né? Então eu centralizava basicamente tudo em mim, e quando é tudo mesmo, e eu tinha alguma ajuda, principalmente daí na parte de desenho, de confecção de desenhos e esse tipo de coisa, mas todo o contato com o cliente, todas as visitas à obra, tudo era feito por mim, com poucas obras anuais, né? A gente trabalha com simultaneamente talvez 6, 7 projetos de cada vez, algo que não passa de 9 talvez. É que tem sempre aqueles projetos que estão lá atrás e que não terminam nunca, mas assim, projetos que estão realmente nos ocupando, normalmente 6 ou 7. Hoje que a gente está um pouquinho maior que esses 4 aí que eu falei para vocês, sempre fomos em menos. Então eu consegui levar a coisa dessa maneira. Mas dizem que quando o mestre está pronto, o pupilo aparece, ou não sei se é vice-versa. Questão de de ano e meio, mais ou menos, eu comecei a repensar tudo isso. É um processo muito recente, que para mim está sendo muito estimulante e interessante. Há uns 4 anos entrou aqui o Felipe Szymanski, que era um arquiteto que tinha feito uma passagem pelo Estúdio 41, e assim como o Felipe Sanqueta, que vocês mencionaram também, passou por lá. E o Felipe se mostrou um cara, apesar de muito jovem, muito maduro e muito centrado, muito firme em tudo que precisava ser feito, muito adaptável a todo tipo de situação, seja visita à obra, seja falar com cliente, seja falar com fornecedor, seja resolver problemas, seja projetar. Então, uma pessoa assim que eu me espelhei muito nele, e daí eu vi uma possibilidade de finalmente pensar numa transição, pensar numa nova geração de arquitetos no escritório, pensar numa sobrevida para uma futura geração no escritório, e tirei um tanto das coisas das minhas costas, como sempre foram, e passei a dividir mais com o Felipe uma série de coisas que eu nunca havia dividido com ninguém, inclusive agora mais recentemente em projetos que ainda não estão circulando, mas em parte criativa, até nisso que eu sempre fui muito, eu tenho que fazer, eu tenho que provar para mim mesmo que eu sou capaz, eu quero dar conta, eu quero no final olhar para trás e dizer, eu fiz isso daqui, bem ou mal, certo ou errado. Era uma coisa que eu tinha assim como um objetivo meu pessoal. E agora, com o tempo, depois de todos esses anos, história feita, livro concluído,
eu achei que podia passar por todas essas outras questões e que, né, um nome está construído, esse nome muitas vezes ainda é subaproveitado pelo mercado, e a gente então começou a fazer um trabalho, inclusive, eu me associei ao Felipe pela primeira vez, eu tenho um sócio, assim, que eu pretendo que vá adiante com o escritório, e a gente tem dividido, inclusive, alguns trabalhos em termos de criação, em termos de acompanhamento, enfim, a coisa está tomando um corpo um pouquinho diferente, e nós investimos em contatos, por exemplo, com construtoras, coisa que eu nunca fiz, jamais visitei uma construtora, jamais procurei um cliente, eu sempre fui muito aquele arquiteto que os clientes procuravam. E hoje, baseado nesse nome que está construído e baseado nessa nova geração no escritório, né, é gente com mais garra, com mais vontade, que quer fazer daquilo ali a sua vida, tudo isso me motivou para outras frentes. Coisas que nós já fizemos, a gente já fez prédio, a gente já fez retrofit, mas assim, era eventualmente. E agora não, a gente quer fazer disso uma rotina no escritório. E tem dado certo, a gente, nesses poucos meses do lançamento do livro para cá, nós fizemos um estudo de 2 edifícios aqui em Curitiba, uma posição aqui muito boa e tal, atrás do Country Club, e estamos fazendo 2 edifícios, já esses em anteprojeto, na Praia Brava, entre Camboriú e Itajaí, que é um lugar hoje ali dos mais valorizados do Brasil em termos de áreas à beira-mar. Então a gente está fazendo essas 2 torres ali, e isso tudo é um gás novo no escritório, é uma renovação, e eu dependo realmente, por que também nunca fiz isso, nunca abracei isso com mais propriedade, porque também era muito centrado em mim, e eu não tinha nem a presteza, a rapidez, a presteza para poder jogar isso, fazer o jogo na velocidade dentro do que nos pedem. E agora não, com essa equipe melhor formada, os 2 Filipes aí que têm me ajudado, o Sanqueta também, a gente tem então se qualificado e está buscando ocupar um pouco esse espaço, porque o que começou a acontecer em Curitiba é que algumas construtoras, e essa é uma outra mania curitibana também, que também está longe de ser o melhor, para gabaritar os seus empreendimentos, para alavancar e gerar status e tal, começaram a buscar nomes importantes em São Paulo. E daí eu falei, puxa, eles estão pulando o nosso trabalho aqui de Curitiba, buscando gente em São Paulo, quando nós poderíamos nos apresentar para fazer esse tipo de trabalho. Justamente para uma dessas empresas, a gente estava projetando esses prédios aqui atrás do Country Club, e uma dessas incorporadoras que estava buscando arquiteto em São Paulo. Então a gente quer ocupar um pouco desses espaços aqui e não deixar assim a coisa tão à mercê de, puxa, queremos agregar status para o prédio, tem que ser algum nome de São Paulo. Coisa que inclusive eu estava conversando com uma assessora de imprensa em São Paulo outro dia, mineira, ela me disse que em Minas, se não tiver a assinatura do Gustavo Pena, nada vende. Então, me parece que vocês são mais, valorizam mais os arquitetos e a cultura local, coisa que eu acho que não pode faltar, a cultura internacional, a cultura maior, nacional, mas também nunca pode faltar a local. Então, esse equilíbrio tem que ser mantido, e não só, para ser chique tem que chamar alguém de fora, isso não é possível. Então, assim que a gente foi se reorganizando aqui, e hoje tem toda uma perspectiva de recolocação do escritório de uma forma um pouco diferente do que eu levei o escritório ao longo da vida toda. Eu acho interessante desse seu relato, Marcos, assim, mostrando, né, 35 anos de experiência, você se vendo numa nova fase, né, eu acho que isso é interessante para os nossos ouvintes, jovens, assim, que são ansiosos por respostas rápidas, né, ver que você, com toda essa experiência, nesse processo você está sempre, né, descobrindo novas possibilidades. E aí, nesse seu relato, né, você consegue se descolar um pouco da questão operacional do escritório e pensar mais estrategicamente no negócio e tal, mostrando que a construção de um negócio, ela é a longo prazo mesmo, né? Então, muitos querem já formar, abrir o escritório, já tem a visibilidade, nome, e o seu relato mostra uma trajetória que é degrau por degrau, né? É muito a longo prazo, é muito a longo prazo, e eu acho que eu sou muito experimentado nisso, porque como eu trabalho num meio que eu acho que progride lentamente, que evolui lentamente, esse prazo não se tornou mais longo do que talvez merecesse ou devesse. Então, realmente, aqui em Curitiba, não dá para ter pressa, realmente construir uma carreira. É claro que isso não significa ficar parado, nem ficar sentado, nem esperando, muito pelo contrário, é brigar por cada trabalho, é entregar o melhor, eu sempre tratei os meus trabalhos como o melhor trabalho
que eu podia fazer, eu nunca tive um projeto B, eu nunca aceitei tratar um projeto como uma coisa secundária, uma coisa menor, podia ser um quarto de neném, podia ser o que fosse, e a dedicação era a mesma, o empenho era o mesmo, a vontade de fazer o melhor possível era sempre a mesma. Claro, eu sempre procurei fazer o que eu acreditava, né? Como eu sempre falo, se ficou bom, se ficou ruim, é tudo culpa minha. Então, porque eu realmente fazia o que eu acreditava. Tem coisas que eu nunca concordei em fazer e que eu nunca farei, né? E isso, hoje é cômodo eu dizer isso no momento que eu tô da minha vida. Mas há 10 anos, há 20 anos atrás, quando precisei abrir mão de projetos que na época eram fundamentais para mim, até por questões de sobrevivência, e não fiz porque, de repente, o pedido, o briefing não era viável dentro do que eu achava que pudesse ser minimamente considerado arquitetura. Então, não houveram tantos momentos assim, porque, bem ou mal, com a própria produção do que você faz, você já vai sendo compreendido, né, pela tua clientela, pela população, e não vem muito pedido esdrúxulo a partir do momento que você faz um tipo de coisa, você acaba direcionando também tua clientela. Mas ainda assim, tive alguns pedidos ruins, e especialmente um em especial, que era um grande escritório numa cidade do interior de Santa Catarina, para uma grande companhia, uma grande empresa, donos da cidade, e a ideia era fazer um prédio com alguma influência suíça, porque são suíços, e eu dei uma olhada na arquitetura dos anos 70, 60, 70, 80 na Suíça, e contemporânea, logicamente, e fiz alguma coisa que, de alguma forma, dialogasse em termos de materiais, de formas, e apresentei. Eram 3 gerações na época, uma geração muito jovem, uma geração intermediária e uma geração muito antiga. E a geração mais antiga, lá, o fundador, vetou, disse, não quero, ou faz o chalé suíço, ou não tem projeto. E o chalé suíço, obviamente, que eu não fiz, e daí o projeto que estava já em anteprojeto e com toda uma expectativa de fazer um projeto que para nós era grande, acabou sendo abortado. Nesse ponto, eu acho que, falando para os jovens aí, como você estava lembrando, se você fizer os maus trabalhos, outros maus trabalhos virão, e nenhum dos bons clientes vai te procurar. Infelizmente é essa a equação, é essa a verdade. Depois eu encontro arquitetos aqui, mas os meus clientes que me procuram são sempre os piores, são sempre os clientes que me pedem as piores coisas, mas é claro, no currículo dele tem todas as piores coisas já feitas. Ele só vai atrair esse tipo de cliente. E ao mesmo tempo, o cliente que tem uma visão interessante de arquitetura, que tem uma visão, que tem informação, esse obviamente vai procurar um arquiteto afinado com ele, não aquele arquiteto que fez tudo aquelas outras coisas que ele não aprova. Então é uma profissão difícil, é uma profissão complicada, e é uma profissão que muitas vezes, quanto melhor você se torna, menor é a tua clientela. Esse é um paradoxo, é um grande absurdo, e que não acontece assim com médico, não acontece assim com advogado, não acontece assim com dentista. Quanto melhor o cara melhor ele vai ser percebido pela sociedade, mais clientela ele vai ter, e tudo é mais. E na arquitetura é tudo um pouco ao contrário. É uma profissão complexa, e esse era um drama meu também ao dar aula, porque os alunos que muitas vezes estavam em sala, eles poderiam ter optado por medicina, por engenharia, eles acabaram optando por arquitetura. E a arquitetura não tem nada a ver com uma profissão assim que você vai lá e aprende. A arquitetura exige vocação, exige algum talento, e nem tudo se consegue aprender em arquitetura. Senão seríamos todos star architects. Antes de fazer a pergunta, eu queria fazer um pequeno resgate histórico. A primeira vez que eu conheci a obra e o nome do Marcos foi quando eu estava na faculdade. Eu entrei em 2002, muito provavelmente era uma revista impressa na época, né? Começo da internet, do site de arquitetura, e eu vi uma casa que eu falei, nossa, o Richard Meier fez uma obra no Paraná, né? Eu sei de qual você está falando. E naquela época, né, Richard Meier era o meu arquiteto favorito, então eu comecei a dissecar a obra, e daí que eu fiquei sabendo que era a Casa OAB, de 1999. E quando eu estava saindo da faculdade, eu vi uma outra publicação, que essa eu tenho certeza que foi na revista Projeto, de uma arquitetura feita no litoral do Paraná. O Paraná tem muitas belezas
coisas, mas o litoral nosso não é o mais bonito que existe no Brasil. E uma coisa que me chamou muito a atenção é que era uma casa com uma arquitetura bem inovadora, uma fachada com arenito vermelho, se eu não me engano, Marcos, é isso, né? Isso mesmo, tá certo. E uma estrutura, se eu não me engano, pré-moldada. Não, moldada em loco. Essa estrutura gerou muita dúvida. Me ligaram até da Malásia, perguntando se era metálica, porque ela é tão delgada, mas é uma escultura moldada em loco, de concreto moldado em loco. Enfim, aonde que eu queria chegar? Eu sou um arquiteto que eu acredito que a minha linguagem é não ter uma linguagem propriamente dita. E eu vejo isso também na tua obra. Eu vejo que agora você está trilhando um caminho que ele é um caminho mais uníssono de linguagem. Mas na tua trajetória eu vejo que isso não necessariamente aconteceu. E fases, como é que você vê isso? Essa é a primeira pergunta, eu já vou emendar a segunda aqui, quem sabe isso venha de uma forma natural. Não sei se o Adilson ou se o Rafa sabem, mas o Marcos, ele tem uma oportunidade fenomenal de morar numa casa, que ter o escritório e morar numa casa que é dos ídolos dele. Hoje a casa chama Niklevitz Bertoldi, mas era a casa Niklevitz do Vila Nova Artigas. E a pergunta é, Marcos, e esse teu contato mais bruto veio com o habitar na casa, com o aprender com Artigas, não sei, como é que foi essa tua transição de linguagem? Então, tudo isso é interessante, penso bastante nisso, mas é mais para o meu consumo mesmo, porque eu acho que se alguém tem que elaborar alguma coisa ou dizer alguma coisa, qualquer tipo de racionalização, tem que vir com o tempo, tem que vir depois de um tempo. E o arquiteto, falando da sua obra, nem sempre é a melhor pessoa para interpretar mesmo a sua própria obra. Eu acho que às vezes ela é melhor interpretada por terceiros. Por isso fiz questão que no livro tivesse a palavra do Carlos Comas e tudo isso. Isso que você fala é muito interessante na questão de eu nunca ter desenvolvido uma linha de trabalho muito pessoal ou muito marcante, insistindo naquela linha ou repetindo aquela linha. Já na geometria contra os materiais, né, Marcos? Apesar de talvez você poder traçar linhas comuns na nossa produção, não é num outro plano. Visualmente, é um pouco como você disse, de repente tem uma casa muito parecida com a arquitetura do Richard Meier e no outro momento você vai encontrar uma casa com uma estrutura aparente e modular, etc. Sendo muito franco, isso muito mais me incomodava do que me alegrava, porque não era alguma coisa projetada. Muito pelo contrário, os arquitetos que eu mais valorizava sempre tiveram linhas de trabalho muito definidas, como o próprio Richard Meier, como o Tadao Ando, como os brasileiros muitos. E eu sempre me perguntava por que o meu trabalho se desenvolveu de uma maneira, às vezes, com muito mais variedade. E uma coisa que certamente responde a essa demanda é exatamente o fato de a gente estar num ambiente que não tem um nível de sofisticação, eu diria, para uma linha de trabalho única. Eu acho que nós não teríamos público em Curitiba para um arquiteto que se expressasse de uma maneira única, porque simplesmente por uma questão numérica mesmo. Existem pouquíssimas casas sendo construídas em Curitiba com uma arquitetura que realmente possa se chamar de arquitetura como tal, valorizada, etc. Como é que isso bate em mim? Bate da seguinte maneira: cada cliente que chega para mim, mesmo entre a minha excelente clientela, que eu considero, vem com uma ideia pré-concebida. Eu nunca nem tive a oportunidade de eventualmente desenvolver uma única linha. Eu acho que até gostaria. Eu acho que a gente sempre que faz o segundo faz melhor que o primeiro e o terceiro melhor que o segundo. E essa coisa de retomar o trabalho, de aprimorar, eu acho que eu gostaria. Agora, eu também não tenho certeza. Eu me habituei a essa variação toda. E tentando ser mais claro, essa variação vem de demandas muito específicas dos meus clientes. Por exemplo, dessas casas que eu vou falar, basicamente estão todas no livro. Mas tomando a casa do Richard, essa que dialoga muito com a arquitetura do Richard Meier e que, na verdade, eu fui atrás também da arquitetura do Le Corbusier, porque o Le Corbusier também era uma influência forte do Richard Meier, o purismo e tudo isso. Essa arquitetura veio
por insistência, por pedido, aliás, condição sine qua non do próprio cliente. O cliente me disse, eu quero morar numa casa que me remeta às casas do Richard Meier. Ele acha que tinha morado numa casa do Richard Meier nos Estados Unidos, ou tinha acesso a uma casa do Richard Meier dos Estados Unidos. Então, ele me orientou nesse sentido. E como era uma arquitetura, para mim, muito familiar, que eu também gostava muito, li todos os livros, tenho todo o material comigo, e para mim, então, foi um desafio interessante me apropriar dessa linguagem e responder a esse cliente dessa forma. Mas no segundo seguinte, me apareceu um cliente que queria uma casa em tijolo à vista. E daí eu falei, bom, vamos enfrentar o desafio do tijolo à vista. Eu não tenho preconceito contra materiais, obviamente, então, tijolo à vista, ok, vamos fazer uma casa em tijolo. Por que não? E daí veio uma casa em tijolo, e daí quem olha meu trabalho, puxa, em 90 e qualquer coisa ele fez uma branca, um ano depois ele fez uma de tijolo. O que passa pela cabeça do Marcos? Então as pessoas podem ficar perguntando, que são caprichos, né? Ou são ondas, ou são... Não é nada disso, é simplesmente uma determinação do cliente. Faça uma casa em tijolo. E assim vai, no momento metálica. Inteiramente metálica. É a primeira experiência do escritório numa obra dessas proporções inteiramente metálica, uma casa de mais de 1.000 metros quadrados. E essa pessoa, por que ela me pediu uma casa metálica? Porque ultimamente ela está muito interessada na obra do Bernardes, do Jacobsen. Então ela visitou muitas dessas casas, gostou muito dessas obras e me pediu uma casa que também, de alguma forma, trouxesse esse repertório e que essas proporções e encarando inclusive esse desafio de fazer alguma coisa metálica. Então, eu digo assim, é um mercado um pouco menos sofisticado nesse sentido, porque é um mercado que ainda leva para o arquiteto uma demanda, assim, muito categórica. Ou faz uma casa metálica, ou então eu não te chamo. E por mais que eu tenha dito para vocês, tem coisas que eu não faço, eu não tenho problema em fazer uma casa metálica, não tenho problema em fazer uma casa de tijolo, então daí eu faço. E daí o repertório vai ficando bem variado, né? E daí eu fico olhando para fora e vejo, que bom, de repente tem lá o Herzog de Meuron, que cada projeto também é uma coisa completamente diferente do anterior, e daí eu me salvo um pouco. Eu vejo com muito bons olhos essa complementaridade, e você falando dessa forma, eu me lembro quando eu estudava na Itália, fiz meu mestrado em Milão, e eu tive aula com o Tino Zucchi, um arquiteto, e ele teve teve uma fala muito parecida com a sua. Uma vez um jornalista chegou para ele e falou assim, as janelas que você fez parecem com as obras do Gio Ponte, década de 40, ele falou assim, não, foi o cliente que pediu. São mistificações, né? É engraçado. Muito boa. Gostei da resposta e assim não me sinto sozinho no mundo. A gente sabe que você tem um Instagram bem ativo, né? Você acabou de conversar aqui antes da gente entrevistar você a respeito do seu Instagram. Mas primeiro, como é que é a sua relação, essa relação do seu trabalho com as redes sociais? E a segunda pergunta é, a sua barba é muito característica. Ela é desde quando? Minha barba. Eu hoje começo minhas palestras dizendo assim, a gente vai falar aqui do que vocês quiserem, vocês me perguntam tudo, menos sobre a minha barba. Pô, desculpa então. Respondendo as duas questões, bom, o Instagram, acho que eu tive um Facebook há muito tempo atrás, que para mim era uma coisa muito chata e eu não me habituei a usar e aquilo foi ficando obsoleto e superado. Existe ainda, depois acho que ele foi refeito, eu tentei revitalizar, mas também não consigo alimentar. Então ele está praticamente um zumbi. Faz muito tempo que está sem atividade. E essa coisa de redes sociais também não veio para mim, não foi muito projetada, não foi assim um projeto que eu falei, bom, tá na hora, tenho que fazer. Até pelo contrário, não entendia muito bem para que Instagram, né? Essa coisa de ficar postando foto e mostrando sua vida e eu não entendia exatamente a importância. E foi daí casualmente minha filha que disse, pai, tá na hora, faz um Instagram, abre uma conta. Eu tive um momento de reação, de preguiça e de novo, para quê? Mas me rendia às evidências, aos fatos e acabei abrindo a conta do Instagram e sem saber nada sobre esse universo ou sem nenhuma informação, sem nenhuma dica. Fui postando, fui vendo o que dava mais certo, fui gostando também, daí acabei muito envolvido
sou eu que cuido da conta, tudo que tá ali fui eu que escolhi, eu que dou o último tratamento nas fotos, eu que escrevo qualquer coisa. Então, o Instagram acabou sendo uma ferramenta cotidiana e que eu acho que é interessante, porque você acaba falando e encontrando uma plateia que gosta do que você faz, que interage e que fala com você do mundo inteiro e pede para comprar livro lá de Londres, e pede para fazer visita na casa, enfim. Tem toda uma interação estimulante e acho que hoje vai bem, que tá ok. O modo como a gente leva e realmente eu acho que é simplesmente mais uma coisa que você faz, como eu sempre acabei fazendo alguma coisa. Antigamente você tinha outras formas de divulgar o teu trabalho. Para isso eu sempre fui muito atento. Eu sempre divulguei o meu trabalho de todas as maneiras possíveis. E eu sou do tempo que era em revista mesmo, principalmente. Então eu batia nas editoras. Meu primeiro apartamento, que era um apartamento de 60 metros quadrados, ganhou 6 páginas na Casa Vogue quando eu tinha 20 e poucos anos, então era completamente desconhecido e eu bati lá em São Paulo, o André Carter ainda era vivo e apresentei o trabalho. Nesse sentido, eu sempre fui muito organizado, mesmo na parte documental de fotografias, documentação de trabalhos e divulgação dos trabalhos. Contato com imprensa local, imprensa que fosse, e tudo isso eu sempre mantive em conexão, bem conectado. E o Instagram, acho que daí vem dentro dessa minha cultura, que já sempre foi social, digamos assim. Então, hoje é a rede social, mas antigamente era só social. E, na verdade, é a mesma coisa. Eu conheci o Marcos quando ele veio para Cascavel há 2 anos atrás, se eu não me engano, Marcos, e ele não tinha barba naquela época, então... A barba... faltou a barba. Não, a barba não posso deixar de falar, mas só que na verdade da barba eu não tenho nada para dizer. Eu só queria deixar a barba há algum tempo e cada vez que eu começava a deixar, minha mulher dizia tirar, e ninguém me incentivava, e daí, só que daí ela cresceu, eu deixei ela crescer e quanto mais ela cresce, mais eu gostava da barba. Então hoje eu mantenho ela nesse comprimento porque eu sou tão criticado e sou considerado tão horrível com a barba que eu não quero ficar mais horrível ainda. Então é um nível de feiura que eu aprendi a conviver. E então eu mantenho ela assim. E agora isso não sei, não faço a menor ideia. Inclusive é contra tudo, porque ainda anteontem, alguém no Instagram disse: nossa, que bom que você cortou tua barba, porque você era tão bonito sem barba e agora está com essa barba horrível. Então eu falei, nossa, eu tirei 1 centímetro da barba e ela notou. Então é assim, e todo mundo fala que é horrível mesmo. Mas paciência, eu acabei gostando. Dá para perceber no seu trabalho que mesmo com essas variações, a metálica, a variação dos revestimentos, as aplicações, você tem uma característica compositiva muito forte, né? Essa questão dos planos, dos volumes que são leves e flutuam sempre com, né, distanciamento desses planos. Essa sua percepção de composição, ela também é uma demanda que vem dos projetos ou esse é um traço seu, uma forma de você ver leveza na arquitetura? O seu trabalho me passa muito essa imagem. Olhando para o que eu fiz, eu diria que eu também já trabalhei das duas formas. O Comas cunhou uma expressão que era alguma coisa como edifícios agarrados ao solo, que foi muito bonito e que realmente descrevia com bastante propriedade algumas casas que eu fiz, que não são nada flutuantes, que não são nada aéreas, e que, pelo contrário, elas despejam mesmo todo o peso diretamente no chão, posto de uma arquitetura mais leve ou flutuante. E nesses momentos eu acho que foi mais vontade minha mesmo do que demanda do cliente, mais as coisas que eu estava olhando naquele momento do que determinações ou pedidos de clientes. E talvez isso tenha se modificado ou tenha evoluído. Eu me vejo hoje trabalhando com mais leveza nas minhas propostas do que nos primeiros trabalhos, que eu acho que eram trabalhos mais com a gravidade agindo mais assentados realmente no solo, sem grandes ousadias estruturais, ou balanços, ou vãos. Eu acho que tem uma coleção de trabalhos iniciais que realmente não se preocupavam com isso, e até pelo contrário, era a preferência mesmo soltar a obra diretamente no chão. E daí tem uma série de outros que já vão por esses outros caminhos que você está citando. Marcos, você está lançando um livro agora, né, sobre os seus 35 anos de trabalho, né? Como é que foi a experiência de fazer o livro, ao mesmo tempo fazer projeto? Como é que foi essa dinâmica e também conseguir lançar isso no tempo que você estava prevendo? Não foi no tempo que a gente estava prevendo, demorou muito mais, porque houveram uma série de percalços e de
todo tipo de dificuldade, um trabalho muito maior do que a gente havia dimensionado de início, uma obra importante que era essa obra Casa Horizontal, que deveria obrigatoriamente estar no livro por uma série de questões, até de patrocínio, e não ficava pronta nunca. A obra, eles tiveram um problema no final da obra com um marceneiro que havia sido contratado já por valores muito altos para fazer a casa, uma boa parte da casa, e essa marcenaria em São Paulo quebrou e acabou não entregando quase nada. Então isso gerou grandes atrasos e a obra não ficava nunca pronta para que a gente pudesse finalizar, jardinar, fotografar. Então isso foi uma parte só do problema em relação a atrasos, mas houveram outras questões também, e tudo muito trabalhoso para nós, escritório. Nós, logo de início, percebemos que teria que ter uma pessoa cuidando só do assunto livro aqui, e essa pessoa ficou um ano aqui, basicamente nos ajudando a colocar todo o material em ordem, né? Era muito trabalhoso o tratamento das imagens, a escolha dos ângulos. Às vezes a gente tinha que refazer alguma coisa porque a proporção da foto no livro não era compatível com a foto que a gente tinha. Nós tínhamos muitos cromos quadrados de antigamente, então essa forma quadrada às vezes não era compatível com uma foto sangrada, então nós tivemos que repetir alguma coisa. Tudo isso foi muito trabalhoso. A própria questão da criação gráfica, nós chamamos o Mariucci para fazer, que era o cara que fazia as bambus, eu gostava muito da bambu, e a ideia de layout do livro todo, a diagramação, a orientação toda da disposição das fotografias, diversos tamanhos, etc. Essa composição toda ficou por conta dele. No entanto, quando nós contratamos o Mariucci, a capa já estava resolvida, a abertura da capa, que depois gerou muita confusão, também já estava resolvida. E depois até um trabalho de revisão de textos, principalmente na parte de inglês. Nós recebemos traduções que não eram as ideais, então tivemos que buscar verificação e correção aqui em Curitiba com outros tradutores, até que nós nos convencemos de que estava tudo bom e arrumado. E então esse trabalho todo foi bastante maior e tomou muito tempo, mas assim, plenamente recompensado, porque nós ficamos realmente muito satisfeitos com o livro. Eu acho que a gente já tem assim mesmo, já pode estabelecer o escritório antes do livro, o escritório depois do livro. Realmente o livro faz uma diferença, virou assunto e tornou-se alguma coisa, instrumento importante aqui para nós, apesar de ele estar com nota 2 na Amazon. A Amazon não sabe de nada. Aí tem uma história boa, porque quando eu abri a Amazon no outro dia, acho que eu estava vendo se o livro estava disponível em outros países que às vezes me pedem, e eu vi essa nota 2, daí eu falei, nossa, que deu errado no nosso livro. E eu fui naturalmente ver quem tinha dado a nota, e foi muito engraçado, porque era uma moça não sei da onde dizendo, olha, o livro vem com a capa arrebentada desde que eu comprei, então não recomendo a compra, e nota 2. E o curioso disso tudo, eu tenho até um áudio gravado no Instagram, é que o livro que a gente pensou, a capa é descolada da lombada. A capa cai da lombada mesmo, ela é como se fosse descolada. Ela é descolada, nunca foi colada, na verdade. Para quê? Para que você possa abrir as páginas do livro 180 graus. O livro deita e o livro te entrega a página aberta. Não é como um livro que você tem que forçar e às vezes arrebentar o livro, e você sempre vai ter uma área escondida, porque a página, a lombada trava a abertura 180 graus do livro. Isso intencionalmente a gente fez assim, e também por gostar da confecção do livro. Então, quando você abre dessa forma, você enxerga ali na lombada do livro a costura, os cadernos, há uma desconstrução do processo. Só que muita gente não entendeu. Tem um amigo que é amigo da vida toda e ultimamente tem me contratado para fazer algumas coisas na casa dele também. Mora numa belíssima casa aqui do Forte Gandolfo, uma das casas mais espetaculares de Curitiba, que era do pai dele. E esse amigo me disse, Marcos, teu livro tá espetacular, eu já comprei não sei quantos exemplares, porque dei para vários amigos nossos, mas todos vieram com o mesmo problema, todos a capa de escola. Foram muitas histórias e me gerou essa nota 2 lá na época, mas não levem a conta, o livro tá bom e a pessoa simplesmente não entendeu.
pra gente ir pros finalmente, a gente sempre pede, Marcos, pra quem é convidado e pra quem faz entrevista com a gente, é pra contar uma história curiosa ou engraçada. Eu sei que você contou aí do livro da Amazon, que tá com pontuação 2. Uma outra história que você acha curiosa ou engraçada que você tem pra contar pra gente. Uma fresquinha também é a história do mecanismo. Você citou ali que uma das minhas obras foi escolhida para ser a casa do Marcelo Odebrecht na série, né? Ou da personagem que representa o Marcelo Odebrecht, porque na série não leva esse nome. E apesar de não ter visto a série, eu só vi alguns takes que me mandaram. E eu sabia naturalmente que a casa seria cenário, me ligaram com uma certa antecedência. Na verdade, haviam escolhido 3 obras minhas para ser a possível casa do Marcelo, e uma delas, inclusive essa casa do Richard Meyer. Aliás, foi levada para o Richard Meyer em Nova York. Diz que ele, quando viu o livro, ele parou na casa. Ele também, talvez ele teve dúvida. Estou brincando, mas era uma das casas escolhidas. A casa da pedreira era uma segunda. E eu falei para a pessoa, dessas relações públicas, eu falei, olha, muito difícil que algum cliente empreste. Eu já fiz filmagens na minha casa e é um inferno e não faço mais. No máximo, uma produção fotográfica quando estou de bom humor. Teria alguma chance, seria justamente a casa vertical, onde a coisa acabou acontecendo, por uma situação particular lá deles. A coisa se organizou por lá e fizeram as filmagens e teve muita gente, mexeram muito na casa, tudo aquilo que normalmente se espera. O mais engraçado é que a Gazeta do Povo, que é o principal jornal aqui de Curitiba desde sempre, daí resolveu fazer uma ampla matéria com a casa. Já havia publicado anteriormente, mas resolveu fazer mais uma matéria. Uma casa estava no seriado. E depois da matéria na Gazeta do Povo, vieram os haters da internet para não gostar, né, de alguma coisa. Começou-se uma discussão ali de um que dizia assim, poxa, mas a casa não tem janela, ou a casa, enfim, qualquer coisa que menosprezasse o projeto, ou até que elogiasse, enfim, comentários assim de uma maneira geral, até que veio uma pessoa e disse, estou impressionada com vocês estarem cogitando, se perguntando se a casa é bonita, se a casa é feia, se a casa é grande, se a casa é pequena. O que importa é os milhões de reais que foram desviados para que essa obra acontecesse. Cara, meu Deus do céu, aonde a gente chega. Então ela estava completamente absorvida pela ficção e achando que aquilo ali era a casa real do Marcelo Odebrecht. E daí veio um outro que dava contrapartida e dizia, você é uma burra, porque você não entendeu a matéria. Essa não é a casa do Marcelo Odebrecht. Essa é uma casa fria, impessoal, cinza, como é a pessoa do Marcelo Odebrecht. Nossa Senhora. Daí para mim eu vi que a coisa só piorava. Tudo isso a gente acabou dando excelentes risadas, porque é muito engraçada a reação da população em geral, do pessoal que acha que pode se falar sobre tudo e do modo como as pessoas entendem as coisas. Eu me diverti muito, eu achei muito melhor do que só ouvir elogio. Tem hora que você parece que você tá num manicômio, né? De tanta opinião maluca, né? Muito louco. É bem isso. Pois é. Marcos, pra gente encerrar aqui a nossa entrevista, a gente também, além de contar a história, a gente pede pra que o convidado dê uma dica pros nossos ouvintes. Pode ser de uma série, pode ser de um filme, pode ser do seu próprio livro, pode fazer jabá que você quiser também. Eu adoro cinema e poderia dar dicas de cinema, mas eu me lembrei de outra coisa, das viagens. Eu tive num lugar encantador e que eu acho que deixaria aí pra quem puder um dia, uma vez na Itália, visitar um lugar que se chama Matera, uma cidadezinha que se chama Matera. Não está naquela lista dos primeiros lugares que você vai quando pensa na Itália, mas sem dúvida é um lugar único, um lugar particular, entrando no Salto da Bota, ao lado da Puglia, ali é a região de Basilicata, e Matera é uma cidade do Paleolítico e que veio na época medieval e tem um pouco do Barroco, e o que é muito interessante, ela tem um núcleo urbano mais convencional, que a gente quando chega ali não entende a fama, mas a partir de um momento, a partir de algumas aberturas de perspectiva, de alguns terraços, de algumas janelas, você vislumbra um cenário urbano e paisagístico de uma raridade absurda. E ela é uma cidade vertical, toda escavada em rochas, um pouco são grutas, um pouco são casas, tudo muito verticalizado, as vias, as calçadas, muitas escadas.
delas era uma espécie de cratera rochosa, tanto que se chama Sassi di Matera. Sassi é rocha em italiano, é pedra, então é uma implantação medieval de uma coisa vertical, assim. E tudo, obviamente, no mesmo material das rochas, então fica tudo muito mimetizado. É belíssimo, é um lugar a ser visto, patrimônio da Unesco desde 1993. Fica a dica aí para todo mundo, quem não conhece, corre lá que não tem como se decepcionar. Entre tantos lugares espetaculares na Puglia, ali tem uma série de outras cidades que a gente deveria visitar também, mas eu acho que entre todas Matera pode ser a mais interessante. Marcos, a gente agradece muito a sua entrevista aqui, foi muito bom ouvir o que você tem a dizer, muito legal te ouvir falar também, e agradecer você pela essa entrevista aqui, muito obrigado. Que é isso, Adilson, eu que agradeço, estou sempre à disposição. Você vê que falar sobre coisas que a gente viveu e experimentou e é apaixonado é sempre muito fácil, então a qualquer momento vocês têm aí o meu contato e o meu acesso. Muito obrigado. Valeu, Rafa, mais um, né? Valeu, Marcos, valeu, Caio, obrigado aí. Da mesma forma, a Rafa, Caio, obrigado. Agradecer também ao Caio. Caio, muito obrigado por ajudar a fazer a entrevista aqui com o Marcos. Imagina, muito obrigado. A gente fica por aqui, a gente volta daqui a 15 dias com mais um episódio para vocês e até mais.